Vamos abrir em Daniel 7. Hoje observaremos Daniel 7 e 8. São duas visões que retrataram o reino de Deus e os reinos da terra, demonstrando que os reinos da terra são passageiros e que o reino de Deus é eterno. Nós vamos ler agora o 7, do 1 ao 14, a visão de Daniel, e depois nós iremos pulando e vendo alguns outros textos. Vamos ler de forma alternada? Daniel 7, de 1 a 14. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões entre seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhes dizia: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os seus cabelos e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Eu estava olhando das minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e os fizera chegar até ele. Até aqui a palavra do Senhor. Então essa é uma das visões que Daniel tem, é uma das muitas, e
umas visões espantosas, estranhas, né? Ele vê animais, vê leão, vê diversos bichos que nos chamam a atenção. Porém, depois aqui, a partir do verso 15, ele vai dar a resolução dessa visão. O que é isso que eu vi, né? Ele vai pedir uma revelação para dizer o que foi isso que eu vi. E aí a revelação é que são nações que ele vê, representadas em forma de animais. No contexto cultural da época, as pessoas já tinham uma compreensão. O que são esses dentes de ferro, o que significam as asas, o que significam as patas, o que significam os chifres, porque isso representava algo da época. Vamos supor, asa, velocidade, ferro, força. Então, associado a cada nação a uma respectiva combinação do que aquela nação representa, né? E aí, daquela imagem que eu mostrei na aula passada, ela representa mais ou menos as visões de Daniel no capítulo 2, né, no 7 e no capítulo 8. Mais ou menos o que cada nação e cada animal representaria, né? Então você tem o leão como sendo ali a Babilônia, depois o urso como o Império Medo-Persa, aí você tem a Grécia como o leopardo lá com asas, e o último império ali, Roma, né? Que é aqueles chifres, os dentes e tudo que viria, né? Então ele está vendo como se fosse assim o presente e vindo o futuro, o que está acontecendo, né? Um império dominando sobre outro império. Eles estavam sobre a Babilônia, depois sobre o Império Medo-Persa, depois a Grécia domina na história, né? Isso. Depois Roma domina toda aquela região. Aí ele fala dos reinos futuros, lembra lá daquela visão da estátua, que é os pés, né, de barro e de ferro. E depois um império, com um reino, com o filho do homem, que ele domina sobre todos os impérios, porém esse império do filho do homem ele nunca será exterminado, ele existirá para sempre, né? Então a maioria dos estudiosos eles entendem dessa forma, como os impérios da Terra, né? E é o que ele decifra que é. Se nós formos olhando aí, e tem algumas figuras também que nos chamam a atenção, né? É esse ancião de dias, o filho do homem, o Altíssimo, pessoas que ele vai introduzindo, que aí, dependendo da interpretação, as pessoas vão dando diferentes interpretações para quem é. Como se existisse um ancião de dias, existisse Deus, existe Jesus, então são pessoas diferentes. Então nós temos que ter muito cuidado com essas interpretações de Daniel. Mesma coisa das 70 semanas, das datas que ele dá de dias. Várias seitas ou outras denominações vão tentar encaixar certinho a vinda de Jesus nos cálculos desses dias que Daniel dá. Então, quando a gente está lendo Daniel, a gente tem que ter muito cuidado. Ele dá 2.000 e tantos dias, 70 semanas vezes não sei quantas semanas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o Senhor Jesus diz que ninguém sabe o dia que ele vem, somente o Pai, né? E então nós temos que ter muito cuidado com essas datações, observar de fato o que isso significa e não tentar achar ali um cálculo que vai indicar uma data correta de Jesus voltar ou algo do tipo. Então, essas interpretações de Daniel, o próprio Daniel, ele dá sua resolução, e quando ele não dá, e a Bíblia não dá uma resolução no Novo Testamento para esses casos, a gente chega naquele ponto de nós calarmos onde a Bíblia cala. Tem coisas que nós não saberemos, tem coisa que está na Bíblia que nós não saberemos a interpretação, somente quando Cristo voltar e nós estivermos na nova terra com Ele. Então, a gente tem que ter um certo cuidado nesses pontos. Então, vamos um pouco mais à frente. As visões de Daniel nos lembram que devemos crer na consumação futura do reino de Deus e na derrota dos reinos terrenos que lhes são opostos, para podermos organizar nossa vida presente. Então, o nosso presente ele é organizado com base naquilo que nós entendemos da escatologia, do final dos tempos.
Então, o que rege nossa vida presente, o que vai guiar o seu presente, é você entender o futuro. Veja o que Daniel faz. Daniel está falando aqui com um povo que estava cativo. Daniel está aqui falando com aquele povo que iria ler isso. O seu primeiro público é um povo que estava aprisionado, de certa forma. Estava fora de sua terra. Então, Daniel vai falar do futuro para trazer uma esperança presente. A escrita de Daniel, ela é a mesma escrita do livro de João de Apocalipse. É o estilo apocalíptico, é uma revelação do final dos tempos. Então, o mesmo entendimento de que você tem de Daniel é o mesmo entendimento que você tem que ter lá em Apocalipse. Quando a gente vai lá para Apocalipse, o que é que a gente vê? A gente vê mais ou menos o mesmo estilo de escrita, com revelações, com acontecimentos, com visões que a gente não entende direito. Fala de animal, fala da besta, fala do mar, fala de chifres, fala de uma mulher, fala de Satanás sendo jogado no lago de fogo e enxofre. Então, são coisas que a gente diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? Aí a gente vai lá para Daniel e vê as mesmas coisas. Um urso, um animal com asas, um leopardo com asas, um leão, uma besta com chifres e dentes de ferro. O que é que está acontecendo aqui? Aí a gente vai lá para a visão de João em Apocalipse e vê as mesmas coisas diferentes acontecendo. Mas o contexto que eles escrevem são o mesmo, apesar da diferença de anos. João já escreve depois de Cristo, Daniel antes de Cristo, muito antes. João escreve numa situação em que ele estava preso na ilha de Patmos, e é preso pelo império, e a igreja estava sofrendo perseguição. Daniel foi levado cativo, estava servindo o rei, e o povo estava cativo na Babilônia. Então veja como é parecido a forma que eles escrevem, o contexto que eles escrevem. Então os dois livros, eles são de escrita apocalíptica, e o que é que eles vão trazer? Eles não vão trazer medo ou dúvida. O que é que está acontecendo aqui? Não. São dois livros que trazem esperança para o povo. Então eles apontam para o futuro. Apocalipse, ele está apontando para o futuro, o que é que vai acontecer no final das coisas, e ele vai confortar quem está lendo hoje a viver uma vida santa, aguardando esse futuro prometido. Mesma coisa de Daniel. Daniel está falando, olha, os reinos terrenos, os reinos que vocês estão vendo, que estão assolando vocês, que estão prendendo vocês, são reinos passageiros, e logo virá um reino que é perfeito e eterno. João em Apocalipse, a mesma coisa. Olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo maltratados, vocês estão sendo presos. Mas esses reinos são passageiros. Aquele que persistir até o fim, não negar Jesus Cristo, ganhará a coroa da vida. Aquele que persistir até o fim será enxugado do olho toda lágrima. Aquele que persistir até o fim encontrará Cristo e ceará nas bodas do Cordeiro. Então veja como a perspectiva do livro é a mesma. Olhar para o futuro para viver o presente. Então, é isso que a Escritura deve fazer em você. Você está com dúvida, você está com medo, você está com ansiedade do presente. Nós não temos que olhar para o hoje, nós temos que olhar para o amanhã. Nós temos que lembrar sempre que a vida cristã é o que Cristo já fez e o que Ele nos prometeu. Nossa vida é baseada com o que Cristo já fez por nós e o que Ele nos prometeu. O que é que Cristo nos prometeu? Ele não nos prometeu uma vida sem dor de cabeça, Ele nos prometeu uma vida eterna na sua presença. Então é isso que nós aguardamos, uma vida eterna na presença do Senhor. O livro de Daniel cumpre o propósito de afirmar a um povo exilado a certeza de que Deus não nos havia abandonado. Assim, ao saber que Deus estava lutando por eles, poderia receber o ânimo, a esperança e a confiança no futuro que o Senhor prometeu. Então, quando Daniel apresenta que o Senhor derrotará essas nações, que o Senhor governará sobre essas nações, isso também traz ânimo ao povo, sabendo que não é o povo que iria se libertar, porque eles não estavam vendo ali expectativas para isso. Você está falando das maiores nações da época. Imagina a maior nação, Rússia, Estados Unidos, China, nos atacando o Brasil.
e dominando. A gente sem armas, sem nada, a gente não vai ter expectativa de vitória. Mas aí vem outra grande nação e diz, olha, eu vou defender vocês. Então a gente se enche de ânimo. Então é isso que Daniel está falando. Olha, o Senhor de todas as nações, o Senhor que é poderoso e já nos livrou, Ele vai nos livrar. Então isso traz ânimo para o povo. Se a gente observar Daniel, ele também faz uma ponte cristocêntrica, né? Vamos ver lá os versos 13 e 14 mais uma vez. Alguém pode ler, por favor? Aí agora alguém abre lá no Salmo 104. Porque o que é que o povo entendia quando Daniel falava essas coisas, ou quando o povo lia o livro de Daniel, né? Porque é muito estranho, assim, as falas, muito novo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha com as nuvens nos céus, um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, lhe foi dado domínio e tudo mais, né? Então, agora Salmo 104:3 diz assim, ó, põe nas águas o vingamento da sua morada, toma as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Então, ele demonstra onde é a morada e onde é a locomoção do Senhor no Salmo, ali, né, das nuvens. Aí, ó, Daniel 7:13, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens. Então o povo já associava uma figura celestial, algo de Deus vindo, né? Então quando ele diz, olha, Deus está vindo, mas ele apresenta quem? O Filho do Homem. Aí quem é esse Filho do Homem? Vamos lá em Mateus 26:64. Alguém pode ler? 26:64. Respondeu-lhe Jesus, todos disseste, entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Então aqui é Jesus se referindo a ele mesmo, né? Já chegada a hora dele, ele já vai ali ser morto, e ele diz, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis quem? O Filho do Homem. Aí o povo lembra quem? Vixe, Filho do Homem é coisa se referindo ao Messias, Daniel. Então ele está se referindo a ele mesmo como o Messias prometido, o Cristo, né? Então lá vem o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Quem é esse? É o Messias que Daniel prometeu. Daniel promete que vinha um Filho do Homem das nuvens e se encontraria com o Pai. Jesus diz, está vendo aquele que Daniel falou? Sabe de quem é que Daniel proferiu essas palavras? De mim, sou eu que vocês esperam. Então as pessoas aguardavam, os judeus aguardavam esse Messias prometido, e Jesus se refere como a ele mesmo. Eu sou esse Messias prometido que vocês aguardam desde o passado. Aí mais à frente, esse momento de julgamento, né? Se nós vermos aqui Daniel 9:10 também, alguém pode ler? 9:10 e o 22. Daniel 7, 9, 10 e 22. Vou ler. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como uma pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía
de diante dele, milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o rei. Até aqui. Se nós observarmos esse momento de julgamento, é um momento destinado a Jesus. Jesus irá julgar todos os povos. Nós vamos abrir em alguns textos, lá em João 5, 22. E depois, se alguém quiser ir abrindo, Apocalipse 20, 11. 11 a 15. Alguém pode ler? João 5, 22. E agora, Apocalipse 20, 11 a 15. Até o 15. 11 a 15. Então, Jesus é esse juízo. O juízo que quem traz é Cristo. O Cristo ele vai tratar sempre nos Evangelhos e no Novo Testamento a forma que nós devemos trazer juízo sobre nós mesmos e sobre os outros também. Como é que nós julgamos os outros quanto o que é certo e o que é errado? É com base na balança que é Jesus Cristo. Então veja, falando até esses dias na classe de catecúmenos, estamos fazendo, a gente tem muito a ver assim, não, mas eu não sou errado. Eu acho justo, ou então quando a gente quer falar que acha injusto o julgamento de Deus por causa da sua condenação ou da sua libertação, por causa da doutrina ali da predestinação, a gente tende a falar assim, não, mas e aquele fulano de tal que é uma pessoa boa? Mas aí a gente coloca assim, qual o nosso parâmetro de bom? Normalmente a gente tira nosso parâmetro de bom de nós mesmos, isso é algo do ser humano. Por exemplo, o Denner pode falar assim, fulano é bom e cicrano é mau. Por quê? Aí ele tira como parâmetro ele, isso você faz. Por quê? Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, vamos supor. Então, o que é bom e o que é mau, o parâmetro é seu. Então, por exemplo, Hitler é mau, Madre Teresa de Calcutá é boa. Pronto, eu tenho um parâmetro. Da onde é que eu tiro esse parâmetro? De mim. Por quê? Porque ele faz coisas isso e isso, e ela faz coisas assim, assim, assado, eu faço coisas assim, assim, assado, então eu tiro esse parâmetro. Só que o parâmetro que a Escritura dá é entre Cristo e você. E aí não tem bom, porque ninguém se compara a ele. Então veja, Paulo era perseguidor da igreja, Paulo jogou gente na prisão, Paulo destruiu famílias, Paulo fez um monte de coisa ruim. E se tornou o grande apóstolo Paulo, o maior missionário que a igreja já viu. Então, veja, da onde Deus tira e da onde Deus coloca. Então, veja, ninguém é tão ruim que não possa ser transformado e ninguém é tão bom que possa se chamar de bom. Entendeu? Mesmo Jesus, quando fala, por que me chamas bom? Bom mestre, por que me chamas bom? Bom só tem um, que é o Pai, que é Deus. Então, ele tira os olhos dele e coloca em Deus.
Então, o que é que as escrituras tratam da gente? Ele diz, mesmo os melhores, nossas melhores, a gente faz obras boas. A gente é uma família cristã, a gente ora uns pelos outros, a gente chora uns pelos outros, a gente faz boas ações, a gente ama uns aos outros. Então, isso são coisas boas para o mundo caído. Mas isso comparado com as obras de Deus, o que é que Deus dá? O que é que Deus diz? As suas melhores obras são como trapos de imundície, porque não se compara. Então não tem como a gente querer se achar muito bom que mereça a salvação, nem tem como a gente achar alguém tão ruim que mereça a condenação eterna. Isso quem sabe é Deus, quem vai julgar é Jesus. Mas a Bíblia diz que há um ponto que nós não devemos nem orar pela pessoa. Tem um texto que diz, quando é aquela pessoa, ela é apostata, quando ela abandona a fé totalmente e ela passa a proferir palavras contra o Senhor Jesus. Então a gente chama de apostasia. No caso de apostasia, a Bíblia diz, olha, nem ore por ela, para a conversão dela, entrega ela a Satanás mesmo. Só que é muito difícil para a gente observar alguém e falar, eu não devo nem orar por essa pessoa. É melhor a gente deixar esse julgamento para Jesus. Então, tem gente que a gente diz, olha, essa pessoa eu acho que ela ainda não encontrou uma maturidade cristã, eu acho que talvez ela ainda não se converteu, ela precisa encontrar verdadeiramente Cristo. Mas chegar um ponto, vamos orar por ela e tudo. Agora, chegar um ponto da gente olhar para alguém e falar, essa daí não merece nem oração, aí já é alguém que já deu todos os sinais de anticristo mesmo, mas a Bíblia cita esse caso também. Então veja, quem é o juiz que julgará todas as coisas? O justo juiz é Jesus. Ele que trará seu juízo, ele que regerá com cetro de ferro. Por quê? Porque ele passou as mesmas coisas que a gente, ele entregou sua vida, ele nos entende, ele sabe quem são os do Pai. Então, ele que trará esse juízo. Então veja, o juízo que Daniel apresenta, João também apresenta. Esse momento de juízo que todos passarão. E o reino dos santos, né, que ele é demonstrado, né? Ele vai, lá em Daniel, ele vai falar de um povo que se reúne diante de Deus, né? E são milhares de milhares e milhões de milhões. E lá em Apocalipse também é demonstrado esses milhares de milhares e milhões de milhões. Lá em Apocalipse 5, se você ainda estiver em Apocalipse 5, 10. Alguém pode ler, por favor? Apocalipse 5, 10. Então, esse é o reino do Senhor. E também, aqui eu vou ler Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Esse ponto que Daniel apresenta que nós reinaremos com Ele, somos o reino dele, né, o reino dos santos, milhares de milhares, tem dois pontos interessantes para nós termos um certo cuidado. Um é nós nos ensoberbecermos com essa notícia e outro é nós nos desfazermos. A igreja ela pode errar dessas duas formas. Uma, qual? Você não sabendo da sua identidade cristã. Quem é você? Aí às vezes tem cristãos que acham que o cristão é somente um eterno sofredor. Você pega a teologia cristã e você é aquele penoso que não vale nada mesmo, que só fala em sofrimento. Por exemplo, eu falei agora, nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Aí o povo, não vale nada, só vai orar e só fala coisa ruim sobre você mesmo. Não, eu disse que nossas obras são trapos de imundícia comparadas às de Deus. Mas no mundo nós fazemos boas obras. Então você tem que saber seu lugar. Diante de Deus é uma coisa e diante do mundo caído, você sendo representante do Senhor, você leva o seu estandarte, você é um embaixador real, então tem seu valor. E nós reinaremos com Ele, seremos um reino de sacerdotes.
Então veja, nós temos um futuro glorioso à nossa espera. Então, por mais que nós soframos, nós temos um futuro glorioso que nos aguarda. E você já pode viver com base nesse futuro. É isso que Daniel e João chamam o povo para viver. Você não vai viver cabisbaixo, você não vai viver sofrendo apesar do que você está vendo. Mas você vai viver o quê? Com os peitos estufados, não porque você se acha ou porque você é o maioral, mas porque Deus te prometeu algo maravilhoso. Então é isso que o povo está chamando a viver. Olha, há um reino maravilhoso preparado para vocês. Vocês são reino, vocês vão fazer parte de um reino de sacerdotes, vocês reinarão com Cristo, vocês terão corpos glorificados como o de Cristo, vocês, se são filhos, também são herdeiros. Então nós somos co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo prometido. Então veja quão maravilhoso é nosso futuro. Então há um povo que acha que é só pena, só penosidade, só sofrimento, e outro que hiperestimula isso, né? Que faz você, então, virar alguém soberbo. Não, você tem que estar ali no meio termo. Você tem que viver este mundo sabendo de quem é seu pai verdadeiro, quem é seu irmão, que é Jesus Cristo, sabendo o que lhe está proposto, que é um reino maravilhoso. Então você vai viver de forma digna e de forma esperançosa, aguardando esse futuro tão maravilhoso. Então, Cristo é apresentado no capítulo 7 dessas formas, né? Como o justo juiz, como aquele filho do homem e como aquele que trará o rei. Daniel 8 agora, vamos agora para Daniel 8. Daniel 8 traz outra visão. Vamos ler só esses primeiros 4 versos. Alguém pode ler, por favor? Que aí a gente vai tratando o resto. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera sentido. Quando a visão me veio, apareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão. Eu vi que estava junto ao rio do Ar. Então, levantei os olhos e vi, e eis que, diante do rio, estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por ele. Vi que o carneiro dava manadas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais que podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notado entre os olhos. Até aqui? Até qual? Pronto. Agora eu vou ler do 11 ao 14. Sim, do 10 ao 14. Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deixado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por suas transgressões e deitou por terra a verdade e o que fizeste prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que é que Daniel está demonstrando aqui? É este reino que vem, depois ele vai falar o que é este reino, né, do bode, tudo.
reino vem, e o que é que acontece nesse período? Eles são impedidos de fazer sacrifício no santuário. Então é isso que está demonstrando, eles faziam sacrifício a Deus, e vem um reino e impede eles de fazer sacrifício. Aí ele diz, e quanto tempo durará isso? Até 2.300 dias, né? Tarde e manhã é dia, porque o judeu ele começa a contar às 6 da tarde, de 6 a 6, né? Então, tarde e manhã seria ali dias. Então, 2.300 dias que isso aconteceria. Então, isso é o constante conflito entre o bem contra o mal. É ali o poder de Satanás impedindo os cristãos de adorarem. Se nós formos lá para Mateus de novo, Mateus 24... Aí Jesus ele vai falar deste momento, né? Olha, até 24, do 15 em diante. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. A quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem enviado e nem haverá jamais. Não tem havido nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acreditais. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então veja, o próprio Senhor Jesus Cristo ele vai falar desse momento que Daniel diz, né? Que vai vir o abominável da desolação. Até semana que vem eu ainda vou falar um pouco sobre esses 2 capítulos, para depois a gente entrar no 9. Aí eu fiz um estudo que ele fala desse abominável da desolação. Houve um período, no período interbíblico, né? São ali alguns anos entre o Novo e o Antigo Testamento, que nós não temos escritos, entre mais ou menos depois de Malaquias até Mateus, assim, vamos supor. Não é cronológico, mas nesse período ali entre o Novo e o Antigo Testamento, que aconteceram várias coisas. Uma dessas coisas que aconteceu foi uma grande perseguição aos judeus. Então, o Império Romano ele passa a dominar, como nós observamos aqui, né? Daniel ele vai falar sobre esse império pior que tem, que é o dos chifres e dos dentes de ferro. Então o Império Romano passa a dominar, e o que é que acontece? Acontece a pior perseguição que os judeus já tinham enfrentado. Quem sabe a maior até os dias de hoje, é assim. Por exemplo, as mulheres, as famílias são proibidas de circuncidar seus filhos. O imperador ele proíbe a circuncisão, que é algo abominável. O imperador ele estipula que porcos sejam sacrificados no templo. Então é algo abominável para o judeu. Porco era um animal mais impuro. Então ele fala agora porcos que serão sacrificados. Então eles vão lá nos templos em Jerusalém, os templos em Israel, e eles passam a sacrificar porcos. Então algo que é extremamente abominável para o judeu. E aí o que é que acontece? Acontece a maior perseguição, a ponto de essa proibição da circuncisão
trazer à tona o grande valor da marca da aliança. Por isso que Paulo vai tratar isso lá nos Romanos, né? Sobre a circuncisão, a marca externa e o valor real dela, né? E aí o que é que acontece? Com essa proibição da circuncisão, e como é algo central no pensamento judaico, as mulheres elas começam a ser mortas. Por quê? Elas têm os filhos, aí assim que eles nascem, elas vão com a faca escondida, tiram e circuncida, antes que alguém pegue o filho delas. Então elas circuncidavam ali na hora do parto mesmo, sentindo a dor. Por quê? Para que o filho dela tivesse a marca da aliança e não fosse retirado dela sem a marca da aliança, né? Não fosse proibido circuncidar por causa desse decreto. Então esse que Jesus fala que é o abominável da desolação, esse, eu vou trazer semana que vem. Ele está se referindo a esse imperador também, é uma profecia de duplo cumprimento, porque esse é o pior, é o momento mais escuro dos judeus, assim, se compara ao Holocausto, né? Assim, foi pior que o Holocausto, talvez, né? E aí eu vou trazer as perseguições que eles sofreram nesse período. E aí Jesus aponta para também um momento futuro, que é outro desse que virá. Só que agora ele não tratará somente os judeus, aqui vai ser com os cristãos. Então veja, aquilo que os judeus sofreram de perseguição, morte, e o que ele está falando ali de proibição do sacrifício, nós passaremos, nós deixaremos de nos reunir, nós seremos mortos, seremos perseguidos. Aí ele diz, ai das grávidas, ai das que... de falar, Jesus está ali, não vão. Então é um momento de piora que nós passaremos. Então é duplo cumprimento. Se cumpriu no passado com os judeus, mas nós ainda teremos esse momento que nos aguarda. Lembrando que aí alguns vão dizer, esse é o momento então da grande tribulação. Nós acreditamos que nós já estamos na grande tribulação, desde a vinda de Jesus. Mas haverá um momento final que essa tribulação aumentará, entendeu? Então veja, se você for ver assim, mas nós não estamos na grande tribulação, porque a grande tribulação é perseguição, morte e tudo. Vai falar isso para um cristão lá na Coreia do Norte. Vai falar isso para um cristão lá num país muçulmano, extremista. Então, você está falando de um contexto brasileiro. Então, mas o momento final da grande tribulação será no mundo todo. Mas a grande tribulação nós já estamos passando, né? Momentos difíceis, perseguição e tudo mais. Então ele dá uma data, então haverá uma purificação no templo. A proibição, né, que ele dá ali em Daniel, e a purificação. Vamos lá ver lá em Hebreus 9. Hebreus 9, estamos já acabando. Hebreus 9. (11 a 14). Eu vou ler. Hebreus 9, 11 a 14, depois 23 a 26. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna rendição. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para a servidão ao Deus vivo. Agora 23 a 26. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo. Muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. O que é que ele está falando?
Ele está falando que aquelas coisas que o santuário antigo prefiguravam, Jesus agora fez perfeito. O que é que necessitava? O povo foi proibido de sacrificar, mas isso agora para a gente nós não temos um local, aqui não é o local que a gente faz sacrifício, o sacrifício já foi feito de uma vez por todas, porque Cristo, ele não é um sacerdote como aqueles do passado, e o seu sangue não é o de bodes ou de cordeiros, que precisavam ser sacrificados ano após ano e entrar no Santo dos Santos. Cristo fez de uma vez por todas. Por isso que é uma blasfêmia você querer toda reunião, todo encontro, todo culto, toda missa, sacrificar Cristo de novo. Isso não condiz com a palavra. Porque lá em Hebreus vai falar que ele fez de uma vez por todas. E uma vez só foi satisfeito. Por isso tem uma música que diz assim: se necessário fosse, eu morreria por você de novo. É besteira, porque Cristo nunca necessitaria morrer de novo. Ele morreu uma vez por todas. O seu sangue não é de bode ou de vaca. O seu sangue é do perfeito Filho de Deus. Então, é a purificação verdadeira do templo. Qual é o templo do Senhor? Nós, a igreja. Então, uma vez por toda, Cristo nos purificou. E aí aparece também a luta contra os poderes. Aqui em Daniel 8, demonstra esse reino celestial eternamente em luta com o reino das trevas, né? Até que então o reino de Deus vence esse reino, e então é demonstrado a vitória do Senhor. Se observarmos o final de Daniel 8, 23 em diante: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dia ainda muito distantes. Então, o que é que Daniel fala? São dias que vão acontecer há muito tempo. Preserve essa visão, vai demorar ainda para acontecer. Mas virá um ainda que será o pior. É esse desolável, é o abominável da desolação. É o que vai infligir o povo de Deus, vai maltratar. O que vai reinar é só desgraça. Mas esse reino será destruído não por mãos humanas. Quem é que destruirá esse reino? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, veio um primeiro abominável da desolação, que afligiu muito o povo judeu. Veio outros que você pode ver, como, Hitler, que veio e fez grande destruição, e outros por todo o mundo que a gente pode levantar. E virá o anticristo, que ele assolará a igreja, e ele não será destruído por armas ou por nossas mãos, mas o próprio Cristo o destruirá. Vamos abrir agora em dois últimos textos para finalizar. Lá em 1 Coríntios 15, 25. E alguém pode abrir Apocalipse 17, 14. Quem pode ler 1 Coríntios 15, 25? Então, Cristo já está reinando, pondo todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, esse é o momento que nós estamos. E Apocalipse 17, 14. Então,
Então, Cristo, no final, ele reinará. Veja, o Satanás e seus anjos e toda potestade do mal está pelejando contra o Cordeiro. O que é essa peleja? Não é guerra. Veja como Daniel ele apresenta a peleja. Lembrem lá, depois dê uma olhada no capítulo 7 de Daniel e depois Apocalipse. É um julgamento. Se você observar as características citadas, eles estão o quê? Num tribunal de Deus. E o que é essa peleja? É um debate. Satanás está pelejando, ele está debatendo e Jesus está debatendo. E então ele vencerá essa peleja. É no tribunal. Tá acontecendo um juizado. E então o Satanás ele perde, por quê? Porque ele não vai poder mais acusar os eleitos do Senhor. Então dele é tirado esse poder e aí ele se debate, aí ele faz o quê? Ele é o nosso tentador. Satanás, a gente nunca pode imaginar ele como ele batalhando com espada com Jesus, igual uns pentecostais, peguei uma espada, um escudo, estou com arco e flecha aqui, estou vendo um anjo, estou vendo a batalha espiritual, anjo se degladiando. Não, veja, Deus é soberano Senhor. Se a gente botar ele lutando de espadinha com Satanás, a gente está botando ele de igual para igual. Isso é coisa de desenho animado. Então o que é que Satanás é? Ele é sempre, desde o começo, apresentado como tentador. Ele simplesmente pega o desejo do seu coração e ele vai lá no seu ouvido e diz, vamos lá, vai lá, faz isso e tal. E aí o que é que ele faz? Ele pega os servos de Deus e desgraça a vida dos servos de Deus. Aí o que é que Jesus falou? Se possível, enganar até os eleitos. Mas ele não consegue enganar os eleitos do Senhor. O que é que ele faz? Ele desgraça a vida. Então, por exemplo, você tem um casamento maravilhoso, Satanás destrói. E aquilo que era para glorificar a Deus vira uma vida desgraçada. Mas veja, o ladrão na cruz, ele podia ter uma vida, sei lá, desde bebê, glorificando o nome de Deus. Mas ele teve uma vida desgraçada. Mas ele foi salvo. Em que momento? Nos 3 minutos finais da sua vida. Entendeu? Então ele não pode arrebatar da mão de Deus um filho seu, mas ele pode desgraçar a vida dessa pessoa. Que essa pessoa não glorifique o nome de Deus, que ela tenha uma vida desgraçada. E aí, para um servo de Deus, isso dói. No dia que você encontrar com o seu Senhor. Então isso será o pior momento. Então é isso que Satanás quer, desgraçar vidas. Ele é o tentador. Foi Satanás. Não, é seu desejo do coração. Você é enganado pelo desejo do seu coração. Satanás fez o que com Jesus? O tentou naquilo que que ele tenta todos nós. No que ele tentou Eva, de querer ser como Deus, né? Então, mas veja, Cristo é vitorioso nessa batalha. Por quê? Porque ele é o Senhor dos Senhores. Em nenhum momento a Bíblia trata esse Senhor, Cristo ou Deus como igual de Satanás. Se você for ler Jó, Satanás vai prestar contas com Deus. Quer dizer, é um servo de Deus, é alguém ali que vai prestar contas com Deus, né? Ele é como Lutero diz, é um cachorro na coleira de Deus. Então, nós temos que ter esse entendimento, que nós servimos o soberano Senhor que vencerá ao final. Então, esses capítulos nos ensinam que devemos crer na consumação completa do reino de Deus, e ele é maior que o reino dos homens. Os reinos dos homens passarão, mas o reino de Deus subsistirá para sempre. Devemos ter bom ânimo diante das lutas e aflições, porque nós já sabemos o final. Devemos conhecer a revelação de Deus para guiar nossa vida presente. Então, você entendendo o futuro, você então vai ver como lidar com sua vida presente. Então, com base no futuro, nós cuidamos do nosso presente. E aí o texto que nós leremos ao final é Daniel 7,14. Alguma dúvida ou contribuição? Eu ainda vou trazer um pouco mais desses dois capítulos na aula da semana que vem, mas eu ainda trago um pouco do capítulo 7 e 8.